Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula do livro do profeta Abacuque. Hoje nós leremos os versículos 1 e 2 do capítulo 3. Esse é o texto que vamos trabalhar. Abra sua Bíblia, que nós vamos ler juntos capítulo 3, versículos 1 e 2. Oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nosso querido Pai, te somos gratos pela tua palavra lida, pela tua palavra do livro de Abacuque. Nós queremos te agradecer porque o Senhor tem nos ensinado neste livro, o Senhor tem nos ensinado nestes dias, o Senhor tem nos mostrado coisas novas e tem reavivado em nosso coração aquilo que o Senhor já havia nos ensinado. Muito obrigada por esta palavra lida, muito obrigada pelo que o Senhor vai nos ensinar hoje. Nós queremos te agradecer todos os dias porque a tua palavra é o nosso alimento, a tua palavra é luz para os nossos pés, para o nosso caminhar. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, queridos, não é segredo para nós que a palavra e a oração, elas caminham juntas. A palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus e a oração, elas são um instrumento de grande poder para nós, né? De grande poder para nos ensinar, para nos avivar, para nos fortalecer e para nos fazer vencer as circunstâncias da vida. Nesse momento aqui, nós vamos tirar algumas lições desses dois instrumentos de grande poder que nós temos, que é a palavra de Deus e que é a oração. Então, a gente observa que Abacuque, ele atentou para a palavra de Deus. Abacuque ouviu e Abacuque atentou. Ele ouviu, se sentiu alarmado, né, como ele mesmo declarou aqui no versículo 2, mas isto não o fez desacreditar, não o fez se abater, muito pelo contrário. A gente observa que as grandes lições que nós podemos tirar deste livro e desta circunstância de Abacuque é exatamente porque Abacuque deu ouvidos à palavra, Abacuque creu. Então, o que significa dar ouvidos à palavra, né? O que significa atentar para a palavra? Então, atentar para a palavra de Deus, a primeira lição é que atentar para a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus é o que nos proporciona enfrentar bravamente a crise. Foi o que aconteceu com Abacuque. Né? A crise não havia sido dissipada, não tinha sido dissipada ainda, mas Abacuque ergueu a cabeça e ergueu o coração em adoração, ergueu o coração em exaltação a Deus. A revelação que Deus trouxe transformou o Abacuque questionador num Abacuque adorador. Abacuque, ele foi retirado no momento em que ele escuta aquela palavra, a palavra de Deus, que o alarma sim, mas Abacuque é tirado do vale do medo, do vale da tristeza, da confusão, né? Talvez da dor, e é colocado então na montanha da fé. Né? E sobe a montanha da fé no momento em que ele dá ouvidos à palavra de Deus. O fato de Abacuque ter dado ouvidos ao que Deus falou, o fato de Abacuque ter dado ouvidos a Deus trouxe segurança à vida do profeta. É por essa razão que nós precisamos atentar para o que diz a palavra de Deus. Né? Quando nós nos sentimos inseguros, quando nós nos sentimos confusos, quando nós nos sentimos perturbados com algo no nosso dia a dia, é a palavra de Deus que nos norteia, é a palavra de Deus que nos direciona. Foi exatamente o que aconteceu com Abacuque. É por isso, é por esta razão que nós precisamos ouvir a palavra, quer seja por meio do nosso estudo pessoal, quer seja por meio dos cultos na igreja, né? Por meio da nossa participação nos cultos, ouvindo mensagens em casa. Nós precisamos dar ouvidos e atentar à palavra de Deus. A palavra de Deus, quando ela é ouvida com sinceridade no nosso coração, quando ela é ouvida com atenção e com disposição de obedecer, a palavra produz em nós uma visão muito mais clara de quem Deus é.
né, de quem é o Deus a quem nós servimos, de como ele age, além de proporcionar em nós segurança, que foi exatamente o que Abacuque revelou, né, no momento em que a gente lê o terceiro capítulo. A gente sente isso, a gente percebe isso, a segurança do profeta ao ouvir, ao atentar para a palavra de Deus. Uma outra lição que nós aprendemos também é que a palavra de Deus, quando nós atentamos para a palavra de Deus produz em nós dependência. Atentar para a palavra de Deus transforma-nos, né, em pessoas dependentes dele. Então, ouvir a palavra de Deus, né, produz em nós o desejo também de orar, o desejo também de estar em comunhão com o nosso Deus, e a palavra e a oração, elas andam de mãos dadas. No momento em que Abacuque ouve a palavra, que ele se sente também alarmado com aquilo tudo, Abacuque começa a orar e sua oração é transformada em louvor, né? Então, a oração, ouvir a palavra, né, anda de mãos dadas com a oração. A voz de Deus nos põe de joelhos, e isso nós precisamos entender, né? O fato de nós estarmos desejosos de nos relacionar com Deus faz com que nós nos coloquemos de joelhos, faz com que nós entendamos também a necessidade, o fato de atentar para a palavra faz com que nós entendamos a necessidade de orar, a necessidade de ser dependente, de estar dependente, de se colocar na dependência dele. Os apóstolos lá em Atos, eles entenderam muito bem que precisavam dar primazia à palavra e à oração. A palavra e a oração deve ser a primazia de todo cristão para se tornar dependente de Deus, para ter um relacionamento, uma comunhão, uma intimidade e se tornar dependente de Deus. Então, ao longo da história, quando a igreja deu primazia à palavra, deu prioridade à oração, a igreja triunfou, né? E nós podemos ver durante toda a história da igreja que quando ela abandona o caminho da fidelidade e do zelo pela oração fervorosa e pela palavra de Deus, ela se perde. E isso acontece conosco. Quando nós abandonamos o zelo pela palavra, o zelo pela oração, ao invés de acontecer a dependência e a comunhão, a gente acaba se afastando, a gente acaba abandonando o caminho, a gente acaba se esfriando, né, na nossa vida espiritual. Uma terceira lição que nós podemos observar é que atentar para a palavra de Deus nos levou Abacuque a duas posturas aqui e que deve também nos levar. Primeiro, a rendição e segundo, a exaltação. Abacuque se rende à voz de Deus. A gente observa aqui que Abacuque, ele não ousa mais a questionar Deus. Quando Abacuque ouve a palavra, ele não ousa mais questionar Deus. Ele não levanta mais nenhum questionamento, né? Abacuque não ousa mais a questionar. Abacuque se rende. Ele nem mesmo pede a Deus que haja uma suspensão da disciplina de Judá, ou que aconteça, né, de maneira diferente, que seja um outro tipo de disciplina. Não. Abacuque se rende ao que Deus diz, Abacuque se rende ao que Deus fala. Ele está na realidade tão extasiado com a glória de Deus que ele se curva diante de Deus para adorá-lo. E a revelação de Deus, a palavra de Deus, ela deve nos levar sim à rendição. Aconteceu com Moisés na sarça ardente, né? Moisés tremeu e temeu, teve medo, né? Tremeu e temeu na revelação, quando recebeu a revelação de Deus. Aconteceu com Isaías, né? Ele disse, ai de mim, quando recebe a revelação de Deus, quando viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, ele diz, ai de mim, né? Que sou um pecador e habito no meio do povo de impuros lábios, né? Eu estou perdido. Quando João viu Cristo ressurreto na ilha de Patmos, o que foi que aconteceu? Ele se aqueda, né, diante dos pés do Senhor, caiu como morto, né, se rendeu aos pés do Senhor. Ninguém que tem um encontro pessoal com Cristo e que tem um encontro com a sua palavra permanece o mesmo, permanece da mesma maneira. A pessoa que tem um encontro verdadeiro, a pessoa que tem um encontro verdadeiro com Cristo e com a sua palavra, se rende aos seus pés.
Martin Lloyd Jones falando sobre essa situação de Abacuque, ele diz que agora Abacuque está muito mais interessado na glória de Deus e em nada mais. Muito mais interessado na glória de Deus do que nas circunstâncias que estavam ao seu redor. Nós precisamos estar mais interessados na glória de Deus do que nas circunstâncias que estão ao nosso redor. Nós sofremos muito porque os nossos olhos muitas vezes estão nas circunstâncias, estão pairando por aqui e não na glória de Deus, né? E nós não fitamos, não colocamos nossos olhos na glória de Deus, que foi exatamente o que Abacuque fez. No momento em que Abacuque ouve a palavra, no momento em que a palavra lhe é revelada, Abacuque agora, né, deixa de olhar para aquela situação e passa a cantar ao Senhor em forma de oração. Então, no versículo 2, a gente percebe, além da rendição, a gente percebe também a exaltação. Abacuque não ora para que Deus mude o seu plano. Abacuque não ora para que Deus mude a circunstância. O peso do profeta Abacuque agora é outro. A preocupação dele agora é outra. A preocupação de Abacuque agora é pela causa de Deus, é pela obra de Deus, é pelo propósito de Deus, pelo que Deus vai fazer naquele momento ali, em sua própria nação, Judá e no mundo. O grande apelo de Abacuque nesse momento agora é que Deus avivasse a sua obra por meio dos anos. Então, a quarta lição e última que nós podemos agora observar, atentar e nos ater um pouco mais, é que quem atenta para a obra de Deus, atentar para a palavra de Deus, nos traz interesse pela sua obra. Ninguém, ouça aqui comigo, ninguém que atenta para a obra de Deus, para a palavra de Deus, para a palavra de Deus, ninguém que atenta para a palavra de Deus, deixa de atentar, deixa de se preocupar com a obra de Deus. As pessoas que atentam para a palavra são pessoas que se importam com a obra. As pessoas que ouvem, que dão ouvidos à palavra de Deus, são pessoas que põem os olhos na obra de Deus. Deixar e abandonar a obra de Deus é não dar ouvidos à sua palavra. Eu não posso dizer que dou ouvidos à palavra de Deus, que obedeço a Deus, se a obra de Deus não me é importante. Se a obra de Deus não significa nada para mim. Ou deixa nas mãos dos outros. Deixa nas mãos daqueles que são pastores, que são líderes, que estão envolvidos na igreja. Atentar para a palavra de Deus é atentar para a sua obra. Este é o ponto-chave da nossa lição de hoje. Abacuque clama pelo avivamento na obra de Deus. Gente, avivar em hebraico quer dizer, tem um significado de preservar, tem um significado de manter vivo, né? De manter-se vivo. Avivamento quer dizer isso, né? Manter-se vivo, né? O retorno de algo à sua verdadeira natureza e propósito. O retorno de algo à sua verdadeira natureza e propósito. Porém, avivar não significa somente isso. Avivar significa também, além de preservar, manter-se vivo, significa também purificar, significa também corrigir, significa também livrar do mal. E Abacuque clama para que Deus preserve e mantenha viva a obra dele, né? Que as pessoas ali que fazem, que estão na obra sejam purificadas, corrigidas e libertas do mal. Esta é uma consequência natural. Em toda vez que Deus aviva. Na história de cada avivamento, dentro da Bíblia, fora dela, na história da igreja, né, nós lemos que Deus, ele purifica, ele livra do mal, ele livra do pecado. O avivamento, ele traz o quebrantamento ao povo. O avivamento, ele traz renovo de fé, de perspectiva, de propósito, né? E uma limpeza daquilo que estava impedindo que a causa de Deus prosperasse. Avivamento é um dos temas mais falados hoje em dia. Tem muitos livros escritos sobre avivamento, né? Muitas pessoas pregam sobre avivamento. Avivamento é um dos temas mais falados, mas também é um dos temas mais distorcidos na igreja evangélica da atualidade.
Muitos confundem avivamento com dons espirituais, muitos confundem avivamento com liturgia de culto, muitos confundem avivamento com presença de sinais e de milagres, clamam por isso e acham que o avivamento é quando há sinais, quando há milagres, quando milagres e sinais acontecem. Algumas pessoas pensam também que o avivamento ele pode ser administrado pela igreja, né? Que a igreja não é avivada por culpa de fulano, de cicrano, de beltrano, né? Ou que cicrano, fulano e beltrano precisam avivar a igreja. A igreja não pode determinar o tempo e a chegada do avivamento, porque o avivamento verdadeiro ele vem do céu. Ele provém de Deus. Abacuque diz: aviva a tua obra. Aviva a tua obra. Abacuque ora, clama pelo avivamento da obra de Deus. Há pessoas que confundem avivamento com entusiasmo humano, que confundem o mover do Espírito com grandes multidões. Na realidade, o avivamento verdadeiro, ele vem do céu, ele é obra de Deus, ele é obra soberana do Espírito Santo e não de homens. O avivamento sempre está centrado na palavra de Deus. Se a palavra de Deus não está sendo pregada com veracidade, com verossimilhança, se a palavra de Deus não está sendo pregada com diligência, aquilo não pode ser avivamento. O que acontece naquele motim não pode ser avivamento. O que acontece no meio daquele povo reunido não pode ser avivamento. Pode ser gritaria, pode ser outras coisas, mas não vai ser avivamento se a palavra de Deus não é honrada, se eles desonram a verdade, se eles não pregam a verdade com verossimilhança. Isso não pode, não é avivamento. O avivamento também, ele sempre leva a igreja à oração, à santidade e ao trabalho. Ouçam, avivamento leva o povo de Deus, a igreja ali reunida, a se movimentar em oração, a preservar a santidade e a se movimentar no trabalho do Senhor. E é importante a gente destacar aqui algumas circunstâncias nessa situação aqui, na oração de Abacuque. Abacuque pede que Deus, ele avive a sua obra no decorrer dos anos. Ele não apenas pensa nele na sua geração. Abacuque deseja que a obra de Deus seja avivada no decorrer dos anos. Não é só para aquele povo, naquele momento ali. Porque a preocupação de Abacuque é com a manifestação da glória de Deus ao longo da história, ao longo dos anos. E essa deve ser a nossa preocupação como igreja do Senhor. Nós não devemos se preocupar apenas com a nossa igreja avivada, mas com o avivamento acontecendo, o avivamento da obra de Deus acontecendo no decorrer dos anos. O avivamento, queridos, está focado em Deus e não numa igreja específica, no homem. Está focado na glória de Deus e não nos direitos de cada um de nós. O avivamento está focado na salvação dos povos e não na prosperidade material e financeira deles. Não é? Então, assim, o avivamento não deve estar focado apenas num ambiente, num local. O avivamento, né? A gente deve clamar pelo avivamento de Deus, da obra de Deus no geral e no decorrer dos anos. O avivamento deve ser um anseio da igreja local, da igreja de Deus, em todos os tempos e em todos os lugares. As vitórias do passado, os grandes avivamentos do passado não sustentam a igreja hoje. A igreja de hoje. O que aconteceu no passado não sustenta a igreja de hoje. A gente não vive de unção passada, né? A tua intimidade, a tua comunhão com Deus precisa ser diária. Precisa ter todos os dias. Ninguém diz assim, eu vou me assentar aqui porque eu já tive comunhão bastante com Deus para viver agora o resto dos meus dias. Eu vou sentar aqui porque eu conheço bastante da Bíblia, eu conheço bastante da palavra de Deus, eu não preciso ir para a igreja para conhecer nada, eu não preciso de mais oração, porque eu já orei a vida toda. Não é assim que a gente procede, porque o relacionamento com Deus, a comunhão com Deus, ela é diária, ela é nutrida diariamente. Então as vitórias do passado que a igreja teve não são suficientes para sustentar a igreja hoje, né? E aí, por isso que Abacuque diz, aviva no decorrer dos anos. Devemos orar pelo avivamento sempre. Nós devemos nos preparar para o avivamento sempre. E devemos desejar ansiosamente o avivamento sempre. A presença de Deus, a transformação de Deus, o poder de Deus. Então Abacuque diz, aviva a tua obra no decorrer dos anos.
Abacuque também sabe que Deus é santo e que Deus é justo. Ele sabe que o pecado provoca a ira de Deus, foi isso que nós acabamos de ler, mas na tua ira manifesta a tua misericórdia. O pecado, ele merece sim o juízo divino. Ele vai ter o juízo divino. Contudo, ao mesmo tempo, Abacuque reconhece que Deus é misericordioso e é capaz de amar infinitamente os objetos da sua ira. Deus é capaz de amar e por isso ele pede clemência e não justiça, né? Deus sabe que Abacuque sabe que é exatamente ali, na misericórdia divina, né? Na misericórdia divina que brota o avivamento. O avivamento brota da misericórdia de Deus. O avivamento acontece quando Deus volta a sua face em favor do seu povo de maneira misericordiosa. O avivamento não é merecimento da igreja, é favor de Deus. Não é porque a igreja merece, mas é favor de Deus. O avivamento também não é uma visão dicotomizada das coisas, né? Eu vou para o mosteiro, eu vou para o alto de um local porque eu tenho que me separar e ser completamente separado das coisas aqui, porque senão eu não vou conseguir ser avivada. O avivamento não é conseguido dessa maneira, né? Ele não é promovido por nós mesmos, nem pela igreja, ele é promovido pelo Espírito Santo, é obra soberana de Deus. O profeta Abacuque aqui neste texto, ele pede avivamento e não ausência de sofrimento. Ele pede avivamento e não ausência de sofrimento, nem ausência de disciplina. Abacuque pede a manifestação poderosa de Deus no decorrer dos anos. Ele não pede a prosperidade política da sua nação, do seu povo. Ele quer Deus muito mais do que as bênçãos de Deus. Abacuque pede por avivamento e ele não diz que avivamento é milagre. É derramar milagre. O avivamento é a vontade de Deus. É vontade de Deus e necessidade da igreja. Como eu disse, muitos confundem avivamento com modismos, com gritaria, com cultos encharcados de emocionalismos, propagandas de milagres. Outros confundem avivamento com grandes ajuntamentos. Nem sempre multidão foi sinal de avivamento, ou é sinal de avivamento. A gente vê isso na Bíblia. A gente vê isso na própria palavra de Deus. Mas uma mente invadida pela verdade, produzindo um coração quebrantado, isso traz avivamento. A igreja precisa se render e exaltar. A igreja precisa se quebrantar e se santificar. A igreja precisa se quebrantar, se santificar e propagar o evangelho. Isso é sinal de avivamento. O avivamento, ele é obra do Espírito e ele traz restauração para a igreja. Ele é obra do Espírito e ele traz restauração para a igreja e salvação para as pessoas. O avivamento, ele traz restauração para a igreja, salvação para as pessoas e glória para Deus. Restaura a igreja, salva vidas e glorifica a Deus. Esta é a finalidade, este é o propósito do avivamento. E avivamento, queridos, é sempre marcado por uma oração sedenta e abundante. Assim como a chuva cai sobre a terra seca e as torrentes do Espírito vêm sobre os sedentos. Lá em Isaías 44:3. Assim como a chuva cai sobre a terra seca, as torrentes do Espírito vêm sobre os sedentos. Estejamos cada vez mais sedentos da ação do Espírito de Deus na nossa vida e na vida da igreja do Senhor Jesus no mundo. Oremos para que isso aconteça. Quando o avivamento chega, a igreja, ela se torna ousada para pregar a palavra. A igreja se torna corajosa para pregar a palavra. A igreja cresce em graça, cresce em conhecimento e cresce também em números. Sempre que o avivamento vem, fortalece a igreja. As pessoas são atraídas e transformadas pelo evangelho. Quando o avivamento vem,
Pessoas são fortalecidas. A igreja é fortalecida. E através da igreja fortalecida, pessoas são atraídas e transformadas pelo Evangelho. Oremos. Aviva a tua obra, Deus, no decorrer dos anos. Que essa também seja a nossa oração e o nosso clamor. Que esse seja o nosso clamor. Que essa seja a nossa oração. Amém? Que Deus nos abençoe.